Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do presidente e, sem mais delongas, eu passaria a palavra para ele fazer a sua apresentação, dando esse quadro geral da situação global, da situação do Brasil dentro desse quadro e como ele vê a saída dessa situação. Depois que acabar, nós teremos tempos para perguntas dos participantes. Presidente. Vamos lá. Eu vou dizer o que vocês já sabem, que é difícil, nessa altura, ser criativo numa matéria tão trágica como essa do coronavírus. Para começar, é o vírus. Nós podíamos ter previsto? Talvez, mas é difícil. No mundo que nós vivemos, ocorrem eventos que se comunicam uns com os outros com rapidez. Nós mesmo falamos aqui com rapidez, nos comunicamos estando em lugares diferentes. Imagina esse vírus que ninguém sabia. Não adianta saber se o vírus nasceu na China ou na Conchinchina. Isso é detalhe. Qualquer lugar que nascesse poderia ter escapado. E se escapou de algum lugar, pega todo mundo. É o que está acontecendo. Eu tenho visto com horror a ideia de que esse vírus é uma manipulação de política. Não é manipulação política, é tragédia da natureza, tragédia humana. Nós podemos dizer que nós somos descuidados com a natureza. É verdade, em tudo. A questão do clima, a questão do desmatamento, em tudo nós somos bastante descuidados. Nós aqui no Brasil, especialmente. E essa coronavírus veio a mostrar, uma vez mais, a nós brasileiros, que nós não cuidamos de alguma coisa que é muito importante, que era aumentar a condição, melhorar a condição de vida dos mais pobres. A desigualdade é muito grande no Brasil. Nós vamos começar a assistir agora a mortandade nos setores populares. É claro que o vírus veio de avião, o vírus veio de quem viajou, pegou primeiro as classes mais altas, mas vai chegar o povo, está chegando já. E aí, estamos vendo, de Manaus é uma tragédia. Abre-se aí valas em quantidade para jogar, a expressão é essa mesmo, jogar cadáver, não é nem para enterrar. E mesmo quando morre alguém que a gente preza, hoje, por exemplo, eu recebi a notícia ontem, que faleceu o Fernando Pedreira, que é padrinho do meu filho, foi diretor do Jornal do Estado de São Paulo, como muito amigos. Bom, meu filho telefonou, nem ele pode ir lá, porque todo mundo tem medo. Então, esse vírus, além de ser letal, ele produz pânico, medo. Claro que a mídia terá notícias, vai exagerar aqui, exagerar, faz parte do jogo. Quem está no poder reclama, eu também reclamava. Reclama e tal, mas ele tem que entender que é assim mesmo. Bad news, good news para a mídia. Então faz uma onda imensa e tal. E nós vemos os jornais todo o tempo, cada vez a tragédia é maior. Mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira, primeiro, do ponto de vista médico, do ponto de vista que afeta a probabilidade de vida daqueles que são inoculados. A essa altura, eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Só me faltava essa, dar de frente com o vírus aí. Deus me livre, eu fujo que posso. Agora, eu me lembro que dos meus pais falavam muito da crise de 18, a espanhola. Eu nunca vi coisa desse porte. Eu vi essas várias crises de gripe, não sei o quê. A guerra foi uma coisa desagradável, bem desagradável. Matava muito, mas era outro tipo de fenômeno. Esse o vírus não sabe se é rico, se é pobre, se é amigo ou inimigo. Ele vai matando quem passar pela frente. Então, a primeira responsabilidade de quem tem algum comando, eu acho que deve ser olhar para a questão epidemiológica. Não estou criticando ninguém, não estou dizendo que não olho. Estou dizendo que é necessário olhar para a questão epidemiológica. Segundo lugar, melhor não dar palpite naquilo que nós não sabemos. Eu não sei nada, ou pouco que sei, leio nos jornais. Então, eu acho que nós temos que ouvir os que sabem. E eu tenho procurado ouvir. E os que sabem variam um pouco, mas, no geral, dizem o seguinte: nós não temos vacina, nós não temos remédio, é melhor ficar promovendo o distanciamento social. Verdade. Só que o distanciamento social, ele está numa casa confortável, como provavelmente de todos nós, é uma coisa. E quem vive numa casa pobre, numa favela, na periferia, é outra coisa, é pinhada de gente. Então, você pode ver que nas fotografias da televisão, nas áreas mais, aspas, nobres, as ruas estão vazias. As mais populares estão cheias, porque ninguém aguenta ficar naquela casa. A casa é precária. Então, eu acho que essa epidemia coloca na nossa vista a questão da desigualdade. Há limites para a desigualdade, para o crescimento da economia com tanta desigualdade. Eu sei que nós diminuímos.
tentei diminuir, o Lula tentou diminuir, todo governante tenta diminuir a desigualdade. Mas ela precisa de um esforço maior, porque quando bate um problema desse tipo, ele é terrível. É verdade que tem os Estados Unidos, e lá é pior que aqui. Então, não é só a desigualdade. Tem um lado que é epidemiológico, que pode ser agravado pela desigualdade, mas isso não explica tudo. Tem que combater também do ponto de vista médico. Estamos fazendo isso? Eu acho que estamos tentando fazer. Caiu Mandetta. Eu não conheço Mandetta. Ele tinha uma virtude, a meu ver, falava com as pessoas. Eu não conheço o novo, parece que é mais técnico. Mas o importante nessas horas é fazer com que as pessoas se sintam juntas. Eu me lembro, o Rubens também se lembrará, que na época que eu fui presidente da República, houve alguns problemas difíceis. Um deles era o chamado apagão. Ia faltar energia elétrica. Eu fui pego de surpresa, porque nós estávamos aumentando muito a capacidade geradora. Havia parado anos antes. O povo não quer saber quem parou, não parou, quer saber que não tem mais luz. Começa a reclamar. Pois bem, era uma coisa difícil. E o que nós fizemos? Primeiro, no meio, Pedro Parente, que era chefe da Casa Civil, espécie de ministro especial para a crise. Ele é que mandava. Isso, a sugestão foi do Pedro Malan, que era o ministro da Economia. Vamos botar o Pedro Parente, que tem capacidade administrativa para controlar tudo, não sei o quê. Bom, e o que eu fiz? Não só passei a ter poder, os ministros que tinham que ter poder, e não só os ministros, aí para baixo, mas eu falava com as pessoas. Eu me lembrei quando nós fizemos o Plano Real. Uma vez eu fui falar na televisão do Silvio Santos. Era um galpão aqui no Rio de Janeiro, mais do Rio Tietê, que pertencia ao Frias. Um galpão precário. Cheguei lá e entrei no camarim. Estava ele se pintando. E queria que eu me pintasse também. Bom, aí começou a perguntar, o tal de URV. Ele dizia, repete que eu não entendi, repete que eu não entendi. E, bom, esse aí não vai entender nada. Quando nós saímos, entramos no auditório, ele foi de mãos dadas comigo, ele fez questão que eu fosse ao auditório. Ele deu um show, ele tinha entendido tudo e muito melhor que eu, sabia explicar ao povo. Bom, a minha função naquela época era basicamente a de manter o ânimo forte, explicar o que ia acontecer, dentro do que era possível, dentro do que eu sabia, dentro do que era acessível também ao conhecimento. E expliquei ao governo, para começar, ao presidente da República, ao governo, ao Congresso, aos sindicalistas, aos militares e à nação em geral. Eu acho que na situação atual, que é diferente, porque naquela época a inflação matava, mas não era um vírus, matava mais aos poucos, tem alguma semelhança com a atual, como também teve as crises econômicas, crises monetárias, golpe contra o real, não sei o quê. Nessa hora é barata toda, barata voa, todo mundo. Muitos ministros ficam baratinados também. O presidente tem que ter equilíbrio, calma, mostrar o caminho, apontar o caminho, mostrar que tem uma estratégia. Que quando você tem um mar encapelado, diminui a marcha do navio. Quando tem uma ilha, desvia o navio, mas tem que ter o porto. Tem que saber para onde está levando o navio, para os outros se sentirem confiantes. Temos chefia, estamos sendo comandados numa certa direção. Eu não conheço o novo ministro da Saúde, não vou opinar. Espero que ele seja capaz de transmitir alguma segurança àqueles que estão sofrendo. E também estão sofrendo os empregados, os desempregados, os empresários, quem tem que no fim do mês pagar contas enormes e ver que os recursos estão diminuindo. Então, o ministro da Economia também tem que dar caminho, tem que dizer o que vai fazer. Infelizmente, a gente não faz o que quer no governo, faz o que pode. Esse governo veio para fazer um programa ortodoxo de ajuste fiscal que era necessário. Não vai poder, não tem jeito. Agora vai ter que gastar. Gastar o quê? Não tem. Vai se endividar. As gerações futuras vão pagar pelas loucuras, ou necessidades, mais que loucuras, das gerações atuais. Nós vamos nos endividar. A dívida pública vai crescer. Nós estamos vendo isso. O Congresso terá comichão, vai querer crescer depressa. O Executivo vai ter que segurar um pouco. Esse é o jogo. Mas, no total, a dívida pública vai crescer. Nós vamos ter déficits, é natural. As pessoas estão retraídas, estão com medo, isso custa a retomar. Portanto, nós devemos nos preparar, a meu ver, para uma longa campanha. Algo que não vou dar datas que eu não saberia dizer, mas não é por um ano, é mais de um ano para poder repor as coisas. 2, 3 anos, nós estamos começando a endireitar o que foi errado no tempo da Dilma, especialmente,
Lula também, mas a Dilma foi quem mais agravou. Estamos começando a acertar. Bom, isso vai dar para trás, porque não tem, vamos fazer gastos que não podemos confrontá-los, não temos recursos do Tesouro para confrontar. Vamos precisar de ajuda internacional. E aí me preocupa a situação internacional, porque o presidente Trump tem uma visão de America First. Bom, tá bem, America First em bons momentos dá para entender, mas nos maus momentos a América não é first, não. A América é responsável. E se não for ela, a China vai entrar. É o mais provável. A China vai jogar o papel que corresponde à liderança do mundo. Quer dizer, dar apoio, dar empréstimo, mandar médicos. Os americanos precisariam fazer isso também. Então, eu acho que isso é importante olhar também a arena internacional. Quando eu digo os americanos, é modo de dizer, porque é o Fundo Monetário, é o Banco Mundial, é o BID, todos vão ter que se juntar. Quando eu era presidente, eu tinha pelo menos uma vantagem. Eu conhecia quase todos eles. Eu pegava o telefone e falava com eles. Eu falo algumas línguas. Então, facilita, dá mais intimidade, né, no contato com os dirigentes. Mas não é necessário. Tem modo de fazer isso sem ser de forma assim tão pessoal, tão direta. No meu caso, foi tão pessoal que muitos já eram meus amigos. Jospin, por exemplo, eu já conhecia de antes. O Clinton ficou meu amigo até hoje. Né? O Tony Blair é meu amigo até hoje. O Chirac já morreu. Muito bem. O fato é que criou-se uma certa intimidade da comunidade internacional que não resolve, porque cada um tem seus interesses, mas ajuda a encaminhar soluções. Eu tenho a sensação de que nós temos um mau momento no mundo, porque o presidente Trump tem uma visão, a meu ver, muito one-sided, e, por outro lado, o Brasil vai precisar participar desse jogo maior. E não vejo com asas para nós voarmos. Fiquei muito assustado com as declarações do ministro do Exterior de hoje, porque me parece fantasmagórica. Você vê a ligação entre comunismo e esse vírus. Não tem sentido, é uma loucura. O vírus é um vírus, é um fenômeno da natureza. Não tem nada a ver com o fenômeno político, social, histórico. Né? E nem há um inimigo como havia no passado. Não existe. Todo mundo está querendo sobreviver. Então, eu vejo maus sinais nessa direção. Não aprecio ao que está acontecendo no Brasil, que são rixas crescentes entre instituições. O presidente da Câmara está emburrado com o presidente da República e vice-versa. O presidente do Senado é que é um pouco mais equilibrado, o Senado também, mas o Supremo Tribunal também. Os militares vão ter um papel importante, queiramos ou não. Eu tenho, talvez seja um pouco enviesado, meu pai era militar, meu avô era militar, ambos eram generais. Bom, eu não tenho um sentimento anti-militar, apesar de ter sido pessoalmente perseguido a certa altura do regime militar, mas isso passou, eu não ligo para isso. Bom, eu me lembro, vou dar um exemplo contraditório. O presidente Allende, eu morava mais no Chile, voltei ao Chile, Allende, o que fez o Allende? Chamou militares. Por que ele chamou militares? Porque era o que restava. Quando começa a chamar muito militar para o governo, não é porque tem um plano de dar um golpe. Nem os militares atuais do Brasil não estão com plano nenhum de dar golpe, não entender? Não estão. Não é isso. É fraqueza do presidente, fraqueza política. E talvez fraqueza dos políticos também, que não se aparecem com a capacidade espontânea de atuar, não se vê essa capacidade que os indicaria quase automaticamente para a ocupação de postos. Então, nós estamos vendo uma militarização. Não são as Forças Armadas, reitero, não creio que exista um programa das Forças Armadas para acabar com a democracia, não é isso. Não acho nem que o presidente queira. Ele fala, às vezes, coisas porque ele fala mais do que pensa, sempre. Então, eu preciso dar esse desconto, ser realista, ver o que faz, mas é um momento delicado para nós. As instituições estão inquietas e o povo está com medo. Quarentena é uma coisa necessária. Como não tem vacina, não tem remédio, quarentena. Quanto tempo se aguenta? Quanto tempo o país aguenta? As pessoas aguentam. Ontem aqui, olhando da minha rua, que eu moro em Higienópolis, tinha mais movimento na rua. Hoje eu não sei, que eu não prestei atenção. É compreensível que chega um momento, um céu azul, um dia bonito. Imagina no Rio, meus filhos moram no Rio, telefone meu filho, é uma praia linda, eu não vou à praia. Não pode. Bom, porque a única defesa que nós temos, real, é ficar em casa. Só que essa defesa é contrária aos nossos interesses, porque a economia vai dando para trás, e é contrária à capacidade que as pessoas têm de ficar isoladas. Nós somos seres sociais, nós queremos contato.
Então, tem que ter um certo equilíbrio. Eu acho que o governo de São Paulo tem agido com certo critério. Eu vi ontem uma declaração de vários secretários e tal. Né? Não dá para definir, é dia tal. Vai depender do que é trágico. Do número de mortos, da progressão da moléstia, dessas coisas. É a única defesa que nós temos. Agora, claro, eu acho que o Brasil tem que preparar o seu futuro. Todos os países têm que preparar o seu futuro. Nós vamos sair dessa. Né? Já passamos por muitas dificuldades. Vamos sair. Vamos estar piores do que estávamos no começo, no ponto de partida. E nós temos que começar a pensar também o que nós vamos fazer. Eu disse há pouco que, nesse momento, todo mundo vira keynesiano, quer dizer, acha que precisa de um dinheiro público gastar. É verdade, talvez precise mesmo. As empresas precisam de dinheiro, as pessoas precisam de dinheiro, a Câmara vai querer dar mais dinheiro do que é possível, o governo vai ter que segurar. Enfim, essa luta que é normal, mas a verdade é que vai resultar disso um dispêndio maior do que é possível. Nós vamos precisar depois de apoio internacional, sim. Eu sei que no Brasil é um dos países que menos precisa, talvez, porque temos reservas grandes. Eu conheço o negócio de reserva. Elas evaporam. O dólar hoje foi mais de 5. Elas evaporam, porque as pessoas não investem mais, os que investiram não trazem o dinheiro, quem tem dinheiro aqui procura ver se tem algum investimento melhor. Enfim, é uma questão preocupante. E, portanto, nós temos que ter projetos, nós temos que começar a pensar no futuro e com a cabeça, se é possível, fria. Pegando a experiência do que aconteceu em outros momentos, em outros lugares, com outros países, quem deu certo, o que deu certo, o que não deu certo. E sem voluntarismo, não adianta. Ninguém sabe. Isso de saber sabido, quem pensa que sabe está errado. Eu tenho que tatear. Nessas situações muito difíceis, a gente tem que tatear. Eu me lembro das crises financeiras. Cada um dava um palpite. Qual era o papel do meu, no caso, presidente ou ministro da Fazenda? Era equilibrar um pouco o jogo e tentar ver com alguma, se é possível, racionalidade, quem tem razão no momento. Não é sempre apoiar aquela pessoa naquele momento. E assim, eu tenho a impressão de que está faltando isso no Brasil. Está faltando, não é moderação, você tem audácia, mas ao mesmo tempo uma audácia razoável. E saiba o que vai fazer. E não a audácia do louco, do que quero, porque quero, que o mal é querer. Não vai resolver, não vai resolver. Nós vamos sair dessa? Nós vamos sair. Vamos sair mais pobres? Nós já estamos mais pobres, todos. Bom, eu já sou de natureza pobre, mas os que não são, vão ver que não é fácil, quer dizer, que vai ter menos recurso. Vamos pedir apoio, vamos precisar de pedir apoio uns aos outros e também aos bancos daqui e de fora. Isso vai ser uma embrulhada danada. Nessa embrulhada, eu termino por aqui para ver as perguntas. Nessa embrulhada, eu acho que não é que os Estados Unidos vão perder primazia. Eles têm uma capacidade tecnológica, produtiva, a Universidade Americana inventa muita tecnologia, tem muita ligação entre governo, Estado e empresa, vão continuar. Mas a China vai demonstrar que ela também, de outra maneira, faz. Nós vamos ter que nos habituar. Nós sempre olhamos para o Oriente um certo menosprezo, porque nós somos do Ocidente. Essa arrogância ocidental vai ter de diminuir. Vai ter de diminuir. Isso é bom, isso é mau, isso é histórico. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu acho que é preciso entender que nós vamos sair dessa crise precisando de um novo pacto. Os mais assodados já estão dizendo que a ONU não serve para nada, a OMS não serve para nada. Não é verdade. Não, talvez tenham que ser modificadas, talvez sejam insuficientes para os dias que virão, mas não quer dizer que elas não tenham tido um papel, nem que não possam continuar a ter um papel. Isso é precisar de estadista. E no mundo que nós vivemos, que é um mundo de massa, paradoxalmente, esse mundo requer pontos de referência, estadistas, pessoas que vocalizem. E é preciso falar. No mundo de hoje, fala pela internet, mas fala pela voz também. No Brasil, a voz conta muito, a palavra conta muito, né? Então, nós vamos precisar ver. Está no começo do jogo ainda. Eu não me precipito quanto posso, nunca. Precisa ver quem é que vai ser capaz de expressar um sentimento que dê saída da crise, que pode juntar as pessoas. Um momento de coesão. Vai ser necessário um momento de coesão. Nós estamos vivendo um momento de disruptura, de separação. Esse não presta, esse é meu inimigo, esse está conspirando. Até eu apareci no jornal, eu estava conspirando com o Maia, não sei mais com quem. Eu não vejo Maia há anos.
Estou em minha casa, não conspirando com ninguém. Aliás, sou contra que existam mecanismos institucionais, mais uma vez, para derrubar presidente. Não é bom. Acontece, mas não deve ser desejável que isso aconteça. Eu tenho usado uma palavra que pode ser mal compreendida. Nós precisamos ter paciência histórica. Paciência histórica não quer dizer ficar calado. Quer dizer que entender que as instituições levam tempo e que as coisas mudam, mas mudam dentro de regra. E tem que manter essas regras. Eu acho que é bom manter essas regras. Não acho que nós devamos nos precipitar com gestos impensados. Derruba o presidente. Mas como derruba o presidente? E põe quem? E não só isso. O que ele fez? Ele fez, tentou, errou, sei lá, talvez uns acham que sim, outros acham que não. Não está claro que tenha havido uma infringência de uma ordem constitucional, da ordem constitucional. Nós continuamos tendo liberdade. E dar maus exemplos, no meu modo de ver, dá maus, mas e daí? Quem votou? Fui eu? Foi o povo. Então, nós temos que ir. A minha opinião é de ir prestando atenção também na democracia, nas estruturas. O risco que existe para as democracias é o que a China, que não é democrática, está dando um banho. Pelo menos diz que está conseguindo segurar a coronavírus. O povo quer soluções. O povo não quer ideologia, quer soluções. Ideologia, os intelectuais, a classe alta, a classe média alta, eles gostam de discutir em termos de ideologia, discutem valores. O povo quer arroz, feijão, comida, transporte, trabalho. Temos que olhar para esse lado do trabalho. O trabalho vai ser um aflitivo, porque nós já temos um bando de desempregados, 10, 12 milhões, vão aumentar os desempregados. O que você faz? Vai ter que dar recurso. É uma ideia. O Eduardo Suplicy me mandou um e-mail ontem, imagina. Por quê? Porque ele tem uma ideia antiga da renda universal. Eu até apoiei no Senado, a uma certa altura. Bom, mas era precipitado naquele momento. Agora começa a ver que na Europa estão fazendo a renda universal. Por outras razões. Não é por causa do coronavírus, não. É por causa da tecnologia contemporânea que não ocupa tanta mão de obra. Isso, somado ao coronavírus, vamos ter que inventar um sistema de renda universal. Ou vai matar essa gente de fome, ou vai deixar morrer. Não dá. Então, eu acho que temos problemas concretos pela frente, e esses problemas vão ser sensíveis ao povo. O povo quer sobreviver. E ao sair do buraco, onde nós estamos, e espero que comecemos a sair, e quanto mais depressa for possível sair, melhor, mas com prudência, ou seja, ver o lado médico, ver o efeito da liberação progressiva da quarentena, sobre a saúde e também sobre a economia, nós vamos sair e vai ter muita gente que não vai ter o que fazer. Muita gente. Nós vamos ter que salvar empresas. Na crise, tudo isso acontece, se dá empréstimos a perder de vista, e salvar pessoas. Não é programa para quem tem 90 anos. É programa para quem está com energia para levar para frente a vida e ter cheio de ilusões. Mas o que eu vou fazer? Me toca estar vivo aqui, eu quero continuar. Eu tento ficar pensando o que fazer e peço ajuda a vocês. O que é que nós vamos fazer? Obrigado, presidente, pela essa primeira apresentação bastante ampla e interessante, cobrindo vários aspectos. Nós estamos na segunda etapa do processo de saída do coronavírus. Primeiro foi o impacto inicial da doença. Agora estamos na fase de sair da quarentena e começa a ser discutida agora a terceira fase, que é mais importante, o senhor se referiu a isso de passagem, que é como o Brasil se recuperar desse prejuízo todo. O Brasil e o mundo, né? São problemas que afetam a todo mundo. Aqui no Brasil, nós estamos começando a pensar na terceira fase, mas ainda nós estamos na segunda. E na segunda fase, houve esse entreveiro, todas essas fricções que o senhor mencionou aí. Uma primeira observação interna, depois a gente enfoca a parte externa. Essas fricções políticas, Câmara, Senado, Executivo, essa atitude do presidente de
colocar de lado o que ele falou e começar a negociar com todos os partidos do Centrão. Para quê? Para ter uma base, para poder ter um candidato forte para a sucessão do Rodrigo Maia. Quer dizer, eu acho que essa reação do Brasil ao que vai acontecer aqui internamente por causa da coronavírus, às vezes se mistura com essas questões políticas. Afinal, nós temos uma eleição aí em novembro, e já está todo mundo pensando na eleição de 22. Como é que o senhor vê esse quadro, primeiro esse quadro interno, político? Bom, deixa eu dizer o que eu acho dessa matéria. É verdade que, pouco a pouco, as questões internas políticas ganham uma vigência maior, um relevo maior. É natural que os vários poderes queiram se expandir, sempre querem se expandir. E nós passamos de um presidencialismo chamado de coalizão, que ficou mal falado, esquecendo-nos de que ele existe toda vez que tem democracia representativa. Mesmo nas ditaduras, porque a ditadura você não sabe, mas a negociação existe, os interesses existem. E a vida política negocia interesses, valores e interesses. Pois bem, passou-se de uma ideia de que o que segurava o governo era a negociação e, por consequência, a participação, a coparticipação de partidos no poder, para a ideia de que está tudo podre da não política. Bom, aí, quando não tem política, é a vontade de um grupo que manda. Só que é muito difícil, num país como o Brasil, tão diverso, com interesses tão contraditórios, um grupo só mandar, ou uma ideologia unificar os interesses do grupo dominante. Acaba havendo, de novo, a perfuração dessa coraça por parte dos interesses. E mais, a democracia aqui é representativa. O presidente da República, o executivo, tem poder, muito, mas não todo. Ele depende do Congresso. E o Congresso, por sua vez, quando depende do judiciário. Mas há mais do que isso. Hoje tem a rede social. A rede social é uma coisa nova. Quer dizer, as pessoas opinam diretamente e movimentam a sociedade. No caso, o nosso presidente e a família dele ligada às redes sociais. Ele sabe o que está acontecendo nas redes sociais. Então, toda hora está prestando atenção, onde devia estar, ao movimento da sociedade. Então, é muito difícil. Isso está colocando em risco a democracia representativa. Vários livros saíram sobre isso. Eu acho que tem que não se descobriu outro sistema ainda. Mas nós estamos partindo, sem ter consciência, para o que eu tenho chamado de um partilhamento democrático. Porque quando há um vazio de poder, um outro setor ocupa. Então, começa a opinar. O Supremo começa a se meter em áreas que são discutíveis, se aquilo pertence à justiça ou ao legislativo. Muitas vezes caça o executivo. O executivo se sente limitado. No caso atual, ele acha que está cercado, tem inimigos. Não é bem isso, o processo é mais profundo, de reajustar essas várias instituições e todas elas se confrontaram com o fato de haver poder direto. Poder direto da ditadura, geralmente, é o poder do povo, da ditadura, mas tem hoje o poder direto. Deixa eu contar um pequeno caso. Eu era professor na França em 1968, na Universidade de Paris, em Nanterre. Pois bem, ali que eu via o começo dessas questões. Eu tinha um amigo chamado Manuel Castells, hoje é famoso, escreveu livros e tal. O Castells era jovem, menino lá, e parecia que era líder estudantil, mas não era, ele era assistente do Turenne. O Castells escreveu vários livros sobre a sociedade em rede, que é essa na qual nós vivemos. Que é a sociedade na qual há instrumentos internacionais, de internet, como esse que nós estamos usando agora, só que todo mundo fala com todo mundo, salta de um país para o outro. Eu falo frequentemente com pessoas do mundo todo, daqui da minha casa. Né? Bom, e na hora da crise, acontece a mesma coisa. Conto um pequeno fato. Eu me encontrei com o ministro Padilha, por acaso, quando eu fui a Brasília, ele estava no mesmo hotel que eu, ele era ministro do presidente Temer, e estava sem saber muito o que fazer por causa da greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque não tinha líder, não tinha sindicato. Foi feita por internet. Bom, o mundo hoje vive assim também. Então, além dos choques entre executivo, legislativo, judiciário, existem também choques com grupos que se formam na sociedade. E há pessoas que são peritas em manipular esses grupos, fake news, essa coisa toda. Então, não existe ainda, não dá. Pode ser que exista, mas eu não saio. Eu nunca vi quem seja capaz de definir o que vai ser a ordem política institucional no futuro.
porque nós levamos séculos para fazer a democracia representativa. Ela está em crise. Onde é que não tem crise? Não tem crise na Turquia. Parece que não tem na União Soviética, na China, países totalitários. Mas nós não somos desse jeito. O Brasil pertence a outra família de sociedades. E nós não queremos ser daquele jeito. Então, nós temos que introduzir no nosso jogo de poder que é a liberdade e que há indivíduos que opinam. Como é que se processa isso tudo? O Congresso parece que ficou pequeno diante dessa velocidade da sociedade. E o Executivo parece que quer responder mais à sociedade do que ao Congresso. Enfim, está em elaboração um novo modo de tomar decisões. Tudo bem, isso é bonito para quem é sociólogo. Você vai lá, põe seu nome embaixo de uma teoria e fica glorioso. Política não é assim, não. Vai ganhar quem for capaz de ter mais adeptos, quem tiver mais vocação para falar, para ganhar, convencer os outros. E tem que tomar cuidado. Olha, essa ideia não é minha, não, é nossa, é tua também. Essa ideia está faltando no Brasil. Sentir que nós estamos juntos saindo da crise. O Rubens falou que nós estamos saindo de uma fase. Pode ser, mas o povo não sabe ainda. O povo ainda sabe que tem hospital lotado. E tem o avô morrendo, a mãe, o pai, o irmão, não sei o quê, o amigo. É isso que o povo sabe. Não está sabendo ainda. Porque nós não fomos capazes, se é verdade, nós não fomos capazes de mostrar, nem por palavras, que nós já estamos na segunda fase e que temos que pensar na terceira. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha noção do terreno em que está pisando. Não adianta eu querer, eu tenho que querer nas condições que me são dadas. Nas condições que nos são dadas, é preciso, primeiro, baixar o nível de fricção diante das aflições reais. Eu sei que a eleição é importante, eu não votei no presidente Bolsonaro, mas não é por isso que eu vou jogar pedra o dia inteiro nele, porque nesse momento não acho que seja isso o correto. Né? Eu tenho usado um termo chato, paciência histórica. Vamos esperar um pouco. Tem eleição, vamos manter as eleições. E se ele ganhar de novo? Ganhou, vamos fazer o quê? Ganhou. Vamos esperar que ele seja esclarecido ou que o esclareçam, não sei. Não quer dizer que vai falar de criticar, de mudar de posição, mas quer dizer que tem que respeitar alguma regra. Agora, só vai respeitar a regra se a população sentir que essa regra ajuda. Nós vamos passar por um momento muito difícil. Por quê? Primeiro, a mortandade das classes populares. Segundo, o desemprego. Terceiro, a irritação de todos. É uma situação desagradável. Eu não quero que isso aconteça. Não adianta de querer ou não querer. Pode acontecer. E nessas horas, vou dizer uma coisa contrária ao que eu gostaria, o governo é autoritário que pode vir pela frente. É bom? Não, eu não acho bom. Não resolve? Não resolve. Mas, momentaneamente, segura. Então, nesse momento de nós vamos pedir a volta ao trabalho, temos que ir com cuidado também. Temos que ver que trabalho pode voltar. Porque, e se de repente dá uma segunda onda de coronavírus? Pode ou não pode haver um certo desespero na população? E diante do desespero, vai ter fuzil? Mas fuzil resolve? Num dado momento, no momento seguinte complica. Enfim, eu acho que nós estamos, por exemplo, repetir o que eu disse aqui, tateando. É preciso ter consciência disso. Menos certezas, mais dúvidas, o que não pode paralisar. Tenho dúvida, mas vou experimentar. Não deu certo, mudo. Não tem que ter vergonha de que não deu certo. Não deu, mudou. Porque nós não sabemos, realmente. Nós temos a única vantagem nesse momento que eu acho que o Brasil teve é que outros países passaram mais depressa pelo que nós estamos passando. Estamos ainda passando. Quer dizer, então, o que eles estão fazendo nesses outros países? E veja, não tem diretamente a ver com o grau de desenvolvimento. A Itália é rica. E na parte mais rica da Itália, estourou tudo. Mais que aqui. Bom, nós aprendemos com a Itália, espero. Né? Enfim, nós temos que aprender a lição que vem também dos outros e ver se aqui nós temos a capacidade de tomar decisões e ter prudência. Não ter certezas absolutas que a sua decisão é a melhor. Isso vale para os chefes de empresa. Eu não tenho nenhuma empresa, mas eu tenho uma fundação. Tem gente empregada lá. Obviamente, os recursos para a fundação vão diminuir, porque quem é que vai dar dinheiro para uma fundação no momento que você tem outras necessidades? Então, é possível que haja que tomar medidas duras, no sentido de redução de salário. No nosso caso, é mais simples, porque tem pouca gente. Segundo, os maiores, eu não ganho nada lá, mas os que têm mais, que mais ganham, vão ter que ganhar um pouco menos. Ou então vai botar no desemprego, quem já está mais embaixo.
Tá? Eu tenho um caso concreto, eu tenho no Rio um apartamento, um automóvel e um cara que toma conta, que é motorista, uma empregada. A essa altura, a minha renda não dá mais para eu ter. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar embora? Vou deixar na rua? Não posso. Eu vou ficar mais pobre, mas vou ter que mantê-los. Enfim, a empresa vai ter que tomar decisões que são doídas. Estamos indo para o plano pessoal, porque isso vai nos atingir. Vocês, alguns são chefes de empresa. Então, quando é chefe de empresa, também atinge. Eu tenho um amigo que me telefonou aflito. Ele tem uma folha de pagamento, fazenda, tem 1 milhão por mês. Não é tão pouco. Como é que faz? Como é que faz? Alguns são funcionários que estão lá há 20, 25 anos. Enfim, nós todos vamos passar por esse drama, vamos ter que passar por ele e vamos ter que ter critério, juízo e alguma solidariedade. Tem que haver. Né? A solidariedade não vai resolver os desesperos reais. É preciso que haja decisões. Né? Nós vamos precisar de investimento. No quê? O Brasil tem um lado positivo. As pessoas precisam comer. Nós temos uma boa agricultura. E as pessoas precisam de financiamento. Nós temos um bom sistema financeiro. A indústria é mais complicada, porque ocupa mais gente e não sei se como anda a produtividade. E os serviços também são complicados, porque ocupam muita gente e podem ser feitos com menos gente, porque haverá menos demanda. Então, não é a mim que corresponde pensar isso. Quem está no governo tem que pensar. E nós todos temos que pensar como é que nós vamos fazer. Qual vai ser o mínimo de perdas possível num quadro geral que é, a meu ver, de perda. Comanda, Rubens. Eu não estou ouvindo. Só um pouquinho, embaixador. Agora melhorou. Vou tentar. Agora saiu. Não, presidente, pegando carona aí numa das partes que o senhor mencionou, é uma pergunta aqui de um assistente em relação a esse movimento de centro, se já se pode pensar ou ver alguns nomes que possam substituir a polarização que existiu na última eleição. Veja, há muito tempo que eu acho que é preciso ter um centro. O problema do centro é que não pode ser um centro inodoro. Tem que ser um centro que tenha lado. O lado tem que ser em favor do crescimento, em favor do emprego e de maior igualdade. É do centro, quer dizer, nós não vamos fazer isso sem ser negociando, mantendo a regra do jogo. Mas é preciso ser um centro que tenha compromisso com reduzir a desigualdade, que tenha compromisso com crescer a economia, senão não adianta nada, as pessoas ficam sem emprego, né? E que tenha também a noção de que a democracia pesa. Bom, são palavras. Eu disse aqui e repito, em política, palavras não servem para muito, mas tudo se faz através delas. Se eu estivesse na universidade, eu escrevi um artigo, põe meu nome e quero ganhar um prêmio Nobel. Tudo bem. Quem está na política não vai ter prêmio Nobel, vai ter eleição, vai ter que convencer os outros. E às vezes é mais fácil convencer os outros, pensando que os outros creiam que a sua ideia é deles, do que você insistir muito que é sua. É um jogo complicado. Quem vai ser capaz de fazer isso aqui no Brasil? Eu acho que, primeiro, deixa passar o coronavírus, para ver o que sobra. Segundo, existem algumas lideranças que já estão aparecendo. Me acreditem, eu não sou PSDB no sentido de carteirinha, eu sou presidente de honra do PSDB, mas eu não tenho militância política, eu estou desligado da vida prática. Eu vejo que o governador de São Paulo tem se movido. Ele se move, faz coisa, mostra que faz e sabe usar os meios de comunicação social. Fora disso, no PSDB, o governador do Rio Grande do Sul tem tido posições boas. Eduardo Leite tem tido também posições boas. Eu vejo que o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, é um homem de valor. Ele está apoiando o Luciano Huck. O Luciano Huck terá mais dificuldades nesse momento, porque não tem a alavanca do poder. Hein? Não tem as alavancas do poder. Saiu o som. O meu está bem. Voltou, agora voltou. Vamos lá. Então,
eu dizia que o Luciano Huck está, nesse momento, sem alavanca de poder. O Bolsonaro vai ser candidato. É possível. Ele tem força, ele tem apoios. Não dá para menosprezar. Né? O PT, eu vejo que o Lula não tem mais condições de ser candidato. Acho que é uma questão de geração nisso aí também, me incluo nessa da geração. Eu acho que tem que dar espaço para a geração que vem pela frente aí. Por isso eu acredito mais nos que eu mencionei aqui, mas alguém vai representar. O Bolsonaro tem energia ainda, pode ser que ele esteja na briga, o Dória vai querer estar na briga. Acredito que o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, eventualmente. O PT vai ter um candidato, ele tem alguns governadores do Nordeste, alguns não são maus, mas eu acho que, no fundo, o quadro atual é esse. Agora, no momento em que nós vivemos, com o coronavírus e tudo, é preciso ter paciência, não é agora. Daqui a pouco é que as pessoas vão aparecer com mais vigor. Deixa passar. Quando passar essa crise, agora, eu acho que nós temos que esquecer um pouco as nossas divergências e lutar contra o que está matando todo mundo. A economia tem que salvar e o bicho tem que matar. É essa consigna que eu acho que deve ser usada agora. E deixar um pouquinho a briga política propriamente tal para depois. Eu sei que é difícil, eu posso dizer isso, que eu não estou no Congresso, não estou no poder, não quero estar. É mais fácil poder ser realista. Agora, os outros vão querer fazer. E a mídia vai prestar mais atenção aos que fazem barulho do que aos que não fazem. E quem vai fazer barulho são os que querem o poder. Portanto, a mídia vai se centrar nas brigas do Congresso, vai exagerar as brigas do Congresso, ou não, vai publicar tudo. Não há segredo na sociedade contemporânea. Quem imaginar que vai fazer escondido perdeu tempo, porque vai aparecer. E pior, vai aparecer distorcido. É melhor que diga de uma maneira direta, você acha, do que vai aparecer distorcido. Mas, enfim, eu acho que eu concordo com o que disse o Rubens, era preciso, no meu modo de ver, estou falando uma coisa valorativa, é preciso tentar quebrar essa polarização que levou o Brasil para o PT e Bolsonaro, no fundo, e que o PT parecia que ia fazer bundos e fundos, assustou todo mundo. Eu acho que o voto no Bolsonaro foi um voto negativo, não ao Lula, não à desordem, não à paralisia da economia. Quando ele vai fazer o positivo, não se sabe o que é, nem ele sabe. Né? Eu acho que é alguém que tem que aparecer dizendo o positivo, o que vai fazer. E o que vai fazer tem que ser salvar o povo e salvar a economia. Vários estados já começam a se preparar para sair da quarentena. Estamos vendo isso a partir de áreas que estão menos contaminadas. E ontem o governo apresentou uma primeira ideia de um programa pró-Brasil para a terceira fase, para a reconstrução, para a volta, a retomada do crescimento e tal. Mas na minha visão, é uma coisa um pouco contraditória, porque o programa que foi apresentado prevê a retomada da economia através de obras de infraestrutura e venda de estatais ou vinculadas ao governo. E, para fazer isso, para ter interesse do exterior, porque não vai ser só capital nacional que pode fazer isso, teria que vir capital do exterior. Teria que ver uma grande reforma do Estado, simplificação, uma agenda de competitividade, a reforma tributária, a reforma do funcionalismo público, enfim, as coisas se complementam. Não é possível a gente entrar num programa de privatização de obras de infraestrutura sem ter a reforma do Estado para dar base e dar segurança jurídica a quem for investir, privado ou público. Como é que o senhor vê essa ideia de como sair disso com um Estado mais forte ou com uma participação maior do setor privado? Porque o ministro da Fazenda tem essa visão liberal, neoliberal, que se choca um pouco com essa visão que foi apresentada ontem, mais estatista por parte do governo. Bom, eu acho o seguinte,
Primeiro, o fato de ser rapidamente proposto o programa e tal, eu entendo, mas nós não temos condições ainda, porque nós ainda não resolvemos a questão do coronavírus. Por enquanto, é bom que haja prazos e se cria um movimento de esperança e tudo mais, mas é um pouco cedo. Eu não vejo o Congresso com capacidade de aprovar as propostas que já estão lá. Reforma administrativa, o Estado outra vez. Não vejo o Congresso com ânimo para fazer essas coisas nesse momento. E eu conheço razoavelmente o Congresso e eu não vejo que tenha essa disposição. Eu entendo que alguns ministros propõem saídas, que é a função deles, de propor saída. Obviamente, nós temos um fato objetivo. Qual é o fato objetivo? Quem tem dinheiro não vai jogar nesse momento. E nós não temos tanto. Portanto, somos de apoio de bancos internacionais, que também não tem tanto assim. Vamos ter que aumentar os direitos de saque no Fundo Monetário, programa do Banco Internacional de Desenvolvimento, enfim, imaginar um plano de financiamento para todas essas questões. Claro que o sistema capital financeiro brasileiro vai ter que entrar nisso, mas vai ser prudente. Dinheiro é sempre medroso. E esse momento vai aumentar o medo. Portanto, embora haja, e eu acho positivo, setores do governo interessados em apresentar uma programação, realisticamente, essa programação não é para já. Eu não creio que o Congresso tenha condições de fazer o que o Rubens, você mencionou, que eu entendo, é verdade, mas o Congresso está no dia a dia atropelado por outros fatores mais imediatos, né? Nesse momento é de imediatez. Eu sempre achei que essas ideias de capital privado só, capital estatal só, isso é ideologia. Na realidade, as coisas são diferentes. Você vai precisar dos dois. E entra mais o capital público, falta o privado. E entra como uma seed money para incentivar. Quando você cria uma burocracia estatal que quer se manter lá dominando, é ruim, né? Então, eu não acho que... nunca embarquei muito nessas visões ideológicas, que tanto são... Eu sou de Chicago, tudo tem que ser privado. Não, eu sou da CEPAL, tudo tem que ser estatal. Não é assim. Eu acho que as coisas são mais tateando do que realmente apoiadas em princípios imutáveis. É claro que eu entendo, talvez, a tristeza do ministro da Fazenda, que eu não conheço, mas ele é de Chicago. Então, ele imaginou que ia fazer um plano de equilíbrio fiscal. Não vai. Vai ter um desequilíbrio fiscal monumental. Não é por causa dele, não. É a vida que impõe. Vai ter que depois tomar medidas? Vai ter que depois vamos ter que tomar medidas. Vai custar anos para repor em ordem aquilo que está sendo desorganizado agora. Isso não é para desanimar. É assim sempre, né? Agora, e vai ter, eu ouvi falar, vamos fazer um plano Marshall para o Brasil. Só que o plano Marshall tinha dinheiro americano. O dinheiro americano jogado da Europa, para fazer a reconstrução da Europa. De onde é que virá o dinheiro? Não está claro. Essa discussão tem que ser feita. De onde é que virá o dinheiro? Claro, porque tem uma parte será local, uma parte será do governo estadual, pouca. Outra vai ser de bancos internacionais. Mas vamos ter que pensar, começar a pensar. Não virá dinheiro de imediato. Quanto está o dólar hoje? Mais de 5. Mais de 5. Por quê? Porque as pessoas não estão tirando dinheiro, não estão pondo dinheiro. Né? Não adianta você agora querer, vamos privatizar. Quem compra? Olha, não é o momento. Quer dizer que eu sou contra a privatização? Não, eu fiz privatizações. Mas é preciso ter sabedoria, é preciso saber qual é o momento. Né? Não pode deixar que a ideia morra, tá bem, não deixa a ideia morrer, mas tem que ter noção da realidade. Na realidade, não vai acontecer isso. Vai ter que haver dinheiro público, que não existe, mas o governo federal tem não sei se é vantagem, um instrumento. Ele produz dinheiro. Enquanto as pessoas acreditarem que aquele dinheiro vale, ele tem algum valor. Vai diminuindo o valor dele, a inflação. Pode acontecer. Nós agora vamos ter deflação. Deflação é tão ruim quanto a inflação. Mas vai ter deflação. Mas depois, há risco de inflação se o governo, ao perceber que não vem dinheiro, começar a jogar dinheiro. E não pode jogar a esmo. Eu sei que tem uma teoria aí que diz que põe num avião e joga dinheiro para sair da crise. Eu acho que é melhor não fazer isso, não. É melhor saber onde joga o dinheiro do governo, que é nosso, é de imposto.
O que vai fazer? Para que serve? Precisa de infraestrutura? Tá bom, vamos concentrar lá. Tal. Enfim, não quero dizer. Sou a favor, portanto, de que se comece a planejar, mas com realismo. Nós temos que atender, ao mesmo tempo, o futuro e o imediato. E o que pega no carro hoje é o imediato. Esse imediato não está melhorando ainda. Tem um sinalzinho ou outro, as pessoas logo trocam o boom. Já chegamos ao patamar, vai virar. Tomara. Eu torço a favor, não torço contra, mas eu olho com preocupação. Eu acho que ainda não chegamos ao fundo do poço. Eu vi uma notícia de Manaus, até escrevi no Twitter hoje, que minha mãe nasceu em Manaus, eu conheço o prefeito de Manaus, o prefeito chorou, porque em Manaus estava tragédia. Né? Bom, você acha que num momento de tragédia as pessoas vão pensar em botar dinheiro? Não vão. Eu tenho que botar aparelho para respirar, para sentir o ar. Não tem, está acabando. Nós ainda estamos no meio da emergência. Estou de acordo com o Rubens, tem que olhar o futuro. Tem que começar a preparar o futuro. Não acho ruim que o governo comece a preparar o futuro, mas não pode perder a noção da realidade. Eu acho que na vida política, pelo menos, o mais importante é esse paradoxo. Você tem que ter uma utopia, você deseja chegar lá, mas você tem que saber qual é o seu instrumento de trabalho, onde é que você está andando, qual é a realidade. Você não pode desprezar a realidade por causa do sonho. E não pode deixar de ter sonho, senão a realidade não muda. Então, essa é a situação que nós estamos. Tem uma outra pergunta também que vai na direção do que nós estamos conversando. Quer dizer, além dessas limitações todas de investimento que foram mencionadas aqui, ainda no caso do Brasil, nós temos um problema adicional quando se olha o Brasil de fora para dentro, quer dizer, a percepção externa sobre o Brasil. Quer dizer, não só a questão ambiental, né, o Brasil tem uma visão muito negativa no exterior, mas agora também com a maneira como foi conduzida a questão da pandemia aqui, isso pode prejudicar negativamente essa captação de recursos no exterior. Mas tem um aspecto que é mais positivo. Eu acho que os países todos vão se realinhar depois do fim do vírus, da doença, para descentralizar a produção industrial da China. E aí o Brasil pode entrar com da participação de algumas cadeias produtivas. Já estamos vendo aí algumas coisas que nós voltamos a fazer aqui no Brasil. Mas essa questão da percepção externa do Brasil, o senhor acha que pode influir na maneira como os países olham o Brasil depois que terminar essa crise pandêmica? Estou ouvindo. Não ouviu? Agora sim. Ouviu a pergunta, não? Não. Não, o que eu estava dizendo é que a percepção externa do Brasil é muito negativa por causa do meio ambiente e agora pela maneira como nós estamos conduzindo, encaminhando a crise do coronavírus. Você acha que essa percepção externa pode também dificultar a volta do interesse para investimento aqui no Brasil? Porque para fazer essas reformas todas, internas e investimento, infraestrutura, vai ter que haver investimento privado e investimento público, e investimento de bancos e tal. Essa percepção externa, por causa do meio ambiente e por causa da maneira como nós conduzimos essa questão da pandemia, pode atrapalhar o Brasil nos próximos meses e anos? Poder pode. Já vem atrapalhando, né? Porque as pessoas falam aqui no Brasil com uma certa irresponsabilidade. Isso repercute negativamente nos setores externos. O ministro do Meio Ambiente tem dito coisas que são interpretadas lá fora como desastradas. Né? A ministra da Agricultura, pelo contrário, parece que é mais ouvida, mais sensata. Né? Bom, então pode haver essa preocupação na questão do meio ambiente. Existe a preocupação lá fora e deveria existir aqui dentro também. E o modo como nós estamos reagindo ao coronavírus está sendo observado também. Esse voluntarismo à la Trump,
E o Trump não há o que fazer. Aceita-se porque eles são fortes, mas nós não somos tão fortes assim. Então, as pessoas criticam. Aliás, exageram. Tudo que o presidente diz vira uma pedra que cai na nossa própria cabeça. Mas agora, o que o ministro do Exterior disse, não tem jeito. Vai ser encarado como uma coisa grave. Ou piada de mau gosto, ou grave. E atrapalha. Atrapalha muito a confiança nos empresários, nos investidores, né? Que eu não creio que isso seja suficiente para impedir que haja investimento. Porque se houver oportunidade real, vai haver investimento, né? O capital não é ideológico, ele vai quando tem chance de recuperar o dinheiro que coloca lá. Nós temos que criar essas chances e tentar dar menos ouvido às loucuras eventuais de um ou de outro, que são mais verbais. Só que lá fora o verbo conta também, né? Você vê que, nesse momento, uma espécie de ojeriza estão colocando o Brasil junto com os países mais detestados do ponto de vista do mundo midiático, pelo menos, internacional, e creio que parte do mundo empresarial, desnecessariamente. Eu acho que são alguns dos nossos políticos e ministros e tal, entram em terrenos que, nesse momento, é melhor deixar de lado, não falar. Não é o que está em jogo. Mostrar que nós temos futuro, porque nós temos futuro. Nós temos uma coisa que é importante, eu disse e repito, a agricultura. O povo vai ter que comer. Agora, vamos mexer com a China, que compra a nossa soja? É uma insensatez. Desde que os chineses resolvam a questão da China, vamos cuidar de nós aqui. E nós aqui queremos que eles comprem. Nós não queremos que os americanos comprem? Eu quero também. Que os europeus comprem? Eu quero. Que o vietnamita, quem quiser comprar, que compre. É preciso um pouco de pragmatismo. Pragmatismo, a palavra já diz. Não é verbal também. Não haver inimigo em compradores. Meu Deus, tá bom, somos inimigos, pode ser, mas deixa para depois, vamos vender. Eu acho que nós temos que priorizar essas duas coisas, reitero, combater o vírus e salvar a economia. E salvar a economia significa estarmos no mundo, não é fora do mundo. Eu não creio que, a partir da crise, a integração da economia mundial vai desaparecer. Ela não deriva de ideias, ela deriva de realidades. As máquinas produzem muito. Você precisa de escala. Então, não é? Tanto faz o que o dono da máquina pense, se a máquina dele produzir bastante. Agora, por exemplo, se produzir máscara de boa qualidade, vamos comprar de onde vem. Não quer saber o que pensa o dono. Então, tem importância a sua capacidade de abastecer, né? De fazer, de produzir. Então, eu acho que isso que vai ser o essencial. Acho que quanto menos nós nos deixarmos envolver por posições puramente ideológicas, é melhor, com visão mais objetiva do que interessa, do que não interessa. Claro que eu disse que a economia global vai continuar global. Vai, mas ela nunca fez com que os estados desaparecessem, nem as populações. Sempre você tem que pensar a partir do seu povo, do seu governo, da sua nação, da sua população. Tá? Você tem que compatibilizar o modo de produzir, que hoje é globalizado, com os interesses nacionais. Essa é a função do político. Quando nossos políticos, e muitos deles são assim, ficam arcaicos, quer dizer, quando eles querem ficar olhando o futuro com a viseira do passado, ou como agora, começam a ficar com uma visão muito limitada, fazem mal, não pode. Tem que ter viseira, tem que olhar para o futuro. O passado pesa, mas ele é renovado. Não pode ser o passado tal como ele era. Tem que ser o passado atualizado. Né? E isso que nós vamos ter que fazer. Temos condições, meu Deus. Não há por que pensar que vai ser diferente no futuro. Vai ser a mesma coisa. Ou melhor, depende da liderança. Se a liderança tiver capacidade, realmente vontade e somar gente, aí nós vamos em frente. Eu ia terminar com essa pergunta, justamente. Como fazer tudo isso sem uma liderança clara da classe política, da classe empresarial? Como fazer isso? O senhor já mencionou, mas é um problema esse que a tarefa é muito, muito grande. O senhor mencionou a questão da agricultura. A agricultura
vai ser, eu acho, um lado positivo na saída dessa crise toda. Agora, se essas questões políticas e política externa interferirem na relação, eu não acredito que vai acontecer, mas pode acontecer, é um elemento contraditório dentro do esforço todo de saída da crise. E também eu tinha outra pergunta que já foi respondida, a questão da situação global. Eu também acho que a globalização vai ser qualificada, mas as redes que se criaram no mundo não vão ser interrompidas. Uma ou outra correção aqui e ali para diminuir a concentração da produção na China, alguma outra atenuação da vulnerabilidade dos países grandes como o Brasil, que vão ter que fazer a um custo talvez maior alguma produção interna por questão de segurança. Nós vamos ter que examinar também, dentro desse contexto, de novo, o papel do Estado, porque quando se pensar tudo isso, a competitividade dos países é que vai influir. E nós vamos estar ainda com muito problema se o Estado não for reduzido, se simplificações, desburocratizações não ocorrerem. Veja, vamos começar pela questão do Estado que você mencionou, que é importante. Eu sempre tive uma certa implicância com a ideia de reduzir o Estado. Vai ser reduzido. Você tem que jogar fora as partes podres do Estado. O Estado tem que ser mais eficiente, mais rígido, mais eficaz. O tamanho depende do tamanho da economia e da sociedade. Se for grande, você vai ter que ter um Estado razoável, mas tem que ser rígido. O nosso é balofo. Tá? Da minha experiência como pessoa do Estado, o que aconteceu? Certos setores funcionam, outros não funcionam. Simplesmente não funcionam. E tem o mesmo salário, aumenta mais gente, não sei o quê. Você tem que fazer com que o Estado funcione. Você vê que agora o SUS, Serviço Único de Saúde, foi um invento que foi concretizado no meu tempo pelo Serra, e pelo Jatene, na verdade. Né? Bom, foi uma coisa que funcionou. As pessoas reclamam que não vão lá. Se forem lá, vão ver que antes não tinha nada, agora tem. Não vai acabar com o SUS. Ele custa. Tem gente, custa. Agora, tem outros setores que não servem para nada. Tem muita regulamentação inútil, etc, etc. Então, eu acho que é preciso tirar essa lição, que nós já sabíamos. Tem que usar o momento para tornar o Estado mais eficaz na coisa. Segundo, no que diz respeito à globalização, eu concordo com você. Ela vai haver acertos aqui e ali, mas a economia vai continuar globalizada, porque o modo de produção hoje leva a isso. As máquinas, a capacidade produtiva supera as barreiras nacionais. Então, isso não quer dizer que não haja interesse nacional, que não há interesse popular. Existe, mas é preciso entender como é que compatibiliza essas questões. Então, eu acho que nós vamos sair da crise. Agora, aqui é um ponto que você tocou e que é fundamental. Precisa de liderança. Não se sai de entaladela desse tipo sem liderança. O mundo de hoje, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é de liderança. Ele é um mundo novo, porque as tecnologias permitem essa ligação que eu já mencionei, direta, de uns com os outros. É novo, né? Mas ele não dispensa a liderança. É difícil exercer liderança com um tipo de comunicação que não é dominado pelos líderes em geral. Quem que sabe usar o Twitter, ou usar o Zoom, usar os instrumentos que nós estamos agora tentando usar, precisa aprender, né? Foi a vantagem que teve o Bolsonaro. Ele usou instrumentos modernos, né? Com ideias, a meu ver, que não condiziam com o mundo contemporâneo. Mas ele usou instrumentos modernos. Se quem quiser ter liderança, tem que usar esses instrumentos modernos. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma visão que seja progressiva. Que, eu já falei e vou repetir, não dá para ter tanta desigualdade como nós temos no Brasil hoje, né? Bom, e vai precisar de cooperação internacional. Você não, o quê? A guerra? Mas a guerra é atômica. Aí sim, aí é pior que o vírus. Mas todo mundo embora, né? Então, eu acho que vamos ter que reforçar algumas instituições internacionais. Fiquei assustado de ver hoje o governo criticando o OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu não vou defender porque eu não conheço, não sei se é boa ou se é má. Mas, meu Deus, é algo indispensável. Vai para a África para ver se precisa daquilo lá ou não. Né?
Mesma coisa as organizações internacionais em geral, tem sua função. Tem que ser renovada? Talvez. Vamos renovar em função de tudo que está acontecendo no mundo. O que vai acontecer com a moeda? O euro vai desaparecer? Não vai desaparecer? A fragmentação europeia vai atingir que altura? O dólar vai continuar sendo, como eu acho que sim, a moeda de troca de valor no mundo? E o renminbi na China? Vai ser aceito? Eles querem isso? Enfim, tem muitas questões que são abstratas, mas que afetam a cooperação internacional e a vida dos povos. Eu vejo com muita preocupação as tendências, aqui e não só aqui, de isolamento. Tá? Não tem como. O vírus não se isolou, ninguém se isola mais. Não tem como, nós temos que conviver. E temos que ver como é que nós vamos fazer essa convivência organizadamente. Que tipo de estrutura? Crise da democracia representativa. Tá bem, mas para botar o quê no lugar? Tem que ver, tem que ter alguma coisa. E o povo vai querer ser consultado. Não é como no passado. O rei mandava. Não manda mais. Não manda mais. E acho que, nessas circunstâncias, por paradoxal que seja, reitero, tudo passa pela liderança. E liderança passa por explicar, falar com o país, falar com os empresários, falar com os trabalhadores, falar com as igrejas, falar com a população, né? Convencer, porque nós, queiramos ou não, estamos juntos. O vírus mostrou isso. Começou na China, sei lá onde começou, mas hoje é generalizado, é uma pandemia, está em toda parte. Né? Como a produção também está em toda parte. Concentrou muito na China, vamos desconcentrar um pouco, vamos tentar corrigir essa questão. O mundo ocidental cruzou os braços e a China vai produzir. Agora estamos vendo que não é bem assim, precisa ter um pouco mais de equilíbrio nessas questões. Né? Enfim, agora, as divisões são naturais. E nós, nesse âmbito, temos vantagem. Por quê? Porque aqui tem sol, aqui tem terra e nós temos gente. Então, é possível produzir comida. E comida é importante. Nós vamos ter que aproveitar. O Brasil voltou a ser o que era no passado, um país exportador de comida. Bom, e de petróleo. É verdade. O que segura é isso. Mas isso em si não é mal. Se você souber fazer, não é só isso. Mas tem um dado. O mundo vai depender crescentemente, isso não vai dar para trás, de ciência e tecnologia. O que nós temos na questão espacial? Conhecimento efetivo. O ministro parece que voou, mas ele é chofer do foguete. Ele não fez o foguete. Quem é que faz foguete? A Embraer foi um sucesso, porque fez avião. Nós não fomos capazes de entrar na corrida espacial. Mesmo na corrida da bioquímica e da genética, nós não andamos muito depressa. O governo e nós descuidamos do investimento na ciência básica. O mundo do futuro é tecnológico. Né? Bom, se nós quisermos sair da entaladela em que nós estamos, aprendendo alguma coisa, tem que aprender isso, tem que aprender que nós não vamos sair daí somente com ideia, tem que ter com prática, e a prática tecnológica é importante. Enfim, são ideias simples, mas difíceis de botar em prática. Vamos tentar. Eu acho que, para completar, presidente, tomando as últimas palavras, o governo brasileiro vai ter que tomar uma decisão estratégica da maior importância em relação à tecnologia do 5G, telefonia móvel. Essa tecnologia pode ajudar muito na volta, na recomposição do país, porque é uma coisa fundamental. Todos os países da Europa, da Ásia, estão aceitando fazer isso imediatamente. E aqui no Brasil, nós temos que fazer também rapidamente, porque isso vai ajudar com telemedicina, com a internet das coisas, a melhoria da indústria, a indústria 4.0, enfim, tudo isso vai se beneficiar desse passo tecnológico que nós vamos ter que tomar. Eu espero que seja até o fim desse ano, para não atrasar ainda mais. Eu concordo com você. Eu acho que é preciso ter coragem de decidir. O 5G é importante. A China avançou, paciência. Pega-se da China. Se os americanos tiverem, melhor, faz concorrência. Olha, eu acho que isso pode acontecer e é bom. Deixa eu dar um dado pessoal. Eu era pesquisador há muitos anos de campo e, naquele tempo, para processar os dados,
Havia gente que usava aí um negócio chamado MacPay, que era como se fosse uma agulha de crochê, que você furava os cartões, botava aquele cartão ali, passava, balançava na agulha, uns ficavam, outros caíam, você contava quantos ficavam. Bom, isso foi... Eu trabalhava nos anos 60, era assim. Eu fui para a França, eu usava máquinas, eu já tinha aprendido um pouco mais, computador, não sei o quê. Na universidade não tinha. Eu ia com o Luciano Martins, que trabalhava lá também, era para ajudar a pesquisa dele. Eu estava ensinando a ele algumas tecnologias que eu tinha aprendido na Flaxo. Pois bem, nós íamos para o aeroporto de Orly, que era onde tinha computadores capazes de processar o tipo de dados que nós tínhamos. Eu me lembro que aqui no Brasil, quando eu fazia pesquisa sobre preconceito racial, nos anos 50, os americanos publicaram, Lazarsfeld e Stauffer, dois americanos, publicaram um livro chamado The American Soldier, que era sobre soldados na guerra, e tinha escala de atitude. Ninguém conhecia no Brasil escala de atitude. Eu fui à faculdade de economia, o professor chamava Stevenson, era um inglês, tinha feito a programação da safra de grãos em Portugal e no Brasil, muito competente. Mas escala de atitude, que é uma questão das ciências humanas, ele não sabia, ninguém sabia. Então, o Renato Jardim Moreira, que trabalhava com o Florestan, comigo e tal, que era mais dotado nessas coisas, começou a entender um pouco mais como é que nós vamos fazer um gradiente, para ser bom, muito bom, ótimo, não sei o quê, escala de atitude. Hoje, meu Deus, qualquer criança sabe tudo isso. Quer dizer, nós precisamos ter a coragem de entrar nas tecnologias novas, né? Avançar. Se nós não entrarmos na tecnologia nova, acabou. Não tem o mundo do futuro. Pode acontecer o que está acontecendo, vai dar para trás no momento, mas depois retoma. E quando vai retomar, vai ser mais tecnológico e não menos tecnológico. Isso vale para a produção também. Vale para tudo. Nós temos que aumentar a produtividade, aumentando o grau de incorporação de novas tecnologias. A ciência está por trás, não é? A ciência em si, ela é a mãe da tecnologia, mas a tecnologia vai ter que ser revolucionada e não vamos ter gente que mexa com isso. E aí fica um pouco complicado, porque o setor institucional, político, é atrasado. Ele não entende as modificações. E há uma incongruência entre a vida e as instituições. Nós temos que, logo, cobrir esse gap, esse vazio que está aí. Presidente, teria muitos outros assuntos aqui a tratar, mas acho que já tivemos uma boa conversa com o senhor. Queríamos agradecer muito a sua disponibilidade, a franqueza e a objetividade das suas respostas. Eu acho que beneficiou a todos nós que assistimos esse bate-papo informal muito proveitoso. Muito obrigado pela sua disponibilidade e o seu interesse. Eu que agradeço, porque sem ter o que fazer, conversar é ótimo. Boa sorte para todos nós.